Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente nesta madrugada, que Deus venha de encontro à nossa necessidade, né? Que nós sejamos ovelhas totalmente dependentes do nosso sumo pastor, né, irmãos, né? Que você venha, né, curvar o teu coração diante desse Deus, né? Buscar a direção dele para você, a bênção dele na tua vida, né? Porque o nosso socorro vem do Senhor, amém, irmãos? Não vem de outro jeito, vem do Senhor, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né, irmãos, né? Que você venha buscar ao Senhor, não pelo aquilo que Ele tem para te dar, irmãos, mas aquilo que Ele é, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós precisamos ter Ele na nossa vida, amém? Irmãos, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 37, diz assim, olha, fala sobre comprometimento, né? A gente se comprometer com a pessoa de Deus, né, irmãos? Você ter compromisso, né? Olha aqui, olha, confessar e negar a Cristo. Versículo 32, Mateus 10, 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, Deus está falando, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Aleluia, glória a Deus. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Simples assim, né, irmãos, né? Se você negar ao Senhor, Ele vai te negar, né? Se você confessar Ele na tua vida, Ele vai te honrar, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. E diz assim, olha, a espada em vez de paz, versículo 34, não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor, meu discípulo, né? Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Aleluia, né, irmãos, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele fala de nós termos compromisso com Ele. O que é ter compromisso, né, irmãos? O que significa, né, de seguir a Jesus, né? O que significa comprometer, né? Comprometimento exige o quê, irmãos? Uma escolha, né? Você decide, como acabou de falar a palavra, né? Ou você decide seguir ao Senhor e ter compromisso, ou você decide o quê? E negar Ele, né, irmãos, né? E virar as costas para Deus, né? Ou não ter compromisso, né? O meio termo não tá, mais ou menos, né? Eu vou servir mais ou menos, quando me convém eu sirvo, quando não me convém eu não sirvo, né? Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, Ele não perdeu tempo para chegar ao nosso coração, né? Deus, Ele não perdeu tempo, muito pelo contrário, né, irmãos? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus estava trabalhando, né? Estava se movendo sobre as águas, né, irmãos, né? E Deus estava criando uma situação para alcançar a nossa vida, o nosso coração, né? Para trazer salvação, né, irmãos, né? Para trazer cor de novo, para trazer o quê, né, irmãos?
forma de novo na nossa vida, né? Um propósito, né? Um desejo de viver, né, irmãos, né? Porque a terra estava sem forma e vazia, o nosso coração estava sem forma e vazio de Deus, né? Deus criou um propósito, né, irmãos, né? Para que Ele habitasse dentro de nós, para que nós voltasse o nosso coração em adoração para o nosso Criador, né? Nós reverenciamos o nosso Criador e Senhor, né? A Bíblia diz assim, olha, que os discípulos estavam comprometidos com Ele e negariam seus próprios desejos. Eles estariam determinados em seguir seus próprios caminhos e negariam a Jesus, né? Então, né, irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, há uma diferença, né, daquele que serve e daquele que não serve, daquele que confessa o Senhor e daquele que nega Jesus, né? A escolha por comprometer-se é a mesma para todos os crentes, né, irmãos? Então, o caminho para chegar à salvação, irmãos, é igual para todos, né? Nós temos que fazer uma aliança, nós temos que aceitar o Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio, né, irmãos, né? De nós queremos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos convence, né, irmãos, né? Ele tenta convencer o nosso coração a escolher a melhor parte, né? Que é a presença de Deus em nós, né, irmãos, né? Ou nós negamos a nós mesmos, ou negamos a Ele, né, irmãos, né? Ou nós seguimos o caminho de Cristo, ou seguimos o nosso próprio caminho. Ou quando você se submete, né, irmãos, né? Quando você está longe, mas você entende que mesmo tendo dinheiro, tendo um conhecimento, tendo faculdade, ou até mesmo não tendo, né, irmãos? Mas você não consegue administrar a tua vida sozinho, né? Não consegue, né, irmãos, né, sair de uma situação difícil sozinho. Então aí você volta o teu coração para Deus e você se submete às ordens desse Deus. Né, irmão? Você começa a entender que a tua vida depende totalmente de Deus e que você tem que entrar por esse caminho, né? Porque sozinho nós não conseguiremos vencer, né, irmãos, né? E se salvar sozinhos, né? E aí eu começo a obedecer as regras, eu começo a obedecer os mandamentos que esse Deus me coloca, né, irmãos, né? E aí eu vou me tornando uma pessoa melhor a cada dia, né? Eu vou me esvaziando de mim mesmo, né? E vou me enchendo desse Deus, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Então, né, irmãos, quando nós estamos cheios de nós mesmos, eu faço, eu compro, eu pago, eu vou, eu aconteço, né, irmãos, né? Por um momento, né, irmãos, né? Deus permite, mas, né, irmãos, vai chegar uma hora que Deus vai puxar o anzol, né? Deus vai puxar o anzol sobre a nossa vida e nós vamos entender o filho rico ali, né, irmãos, né? Ele falou assim, Senhor, o que me falta fazer para ser salvo, né? Jesus falou assim, olha, te falta uma coisa. Ele tinha tudo, né, irmãos? Ele tinha prosperidade, ele tinha bens, ele tinha, né? Jesus falou assim, ó, te falta uma coisa ainda. Tem filhos, irmãos, que o pai, né, permite prosperar bastante, conquistar tudo o que ele almeja. Mas aí Deus fala, algumas pessoas falam assim, nossa, por que Deus permite um ser mais rico do que o outro, né? Para algumas pessoas, irmãos, Deus trata, né? Cada um Deus trata de um jeito, né? E Deus permite esse filho conquistar tudo, irmãos, para mostrar para ele que ainda falta uma coisa, né? Que é a salvação dele, né? Que o dinheiro não compra a salvação, a fama dele, a posição dele não compra, né? As coisas de Deus, o que, irmãos? Nós precisamos aceitar Ele na nossa vida. Mesmo que você tenha muita riqueza, Deus fala assim, olha, te falta uma coisa ainda para você ser salvo. O teu dinheiro não compra, né, irmãos? A tua posição financeira não compra, né? Você precisa ser igual aos outros irmãos. Deus não ama ele, Deus mostra para ele, irmãos, não é porque ele está rico ou porque ele está pobre, Deus ama mais um do que o outro, né? Deus falou assim, olha, você precisa me aceitar
de igual modo. Se de igual modo vocês não se arrepender, Deus fala, vocês serão condenados, né? Vocês vão perecer. Se de igual modo todos não se arrepender igual, irmãos, né? Igual, Deus fala, igual. Então Deus ama todos igual, porque a regra é igual para todos, né? Vocês vão perecer, né, irmãos, né? Vocês vão perecer, né? Então, assim, né? Nós precisamos o quê? Né, irmãos, né? Ó, aqui o Senhor, ele fala assim, olha, falar sobre Cristo não teria sentido sem andar diário com Ele, né? Então, para você falar do amor de Deus, irmão, você tem que andar com Ele, né? Porque não tem como você pregar uma coisa e viver outra, né, irmãos? Não vai durar o teu ministério, né? Se você... A Bíblia fala assim que o fruto do Espírito Santo, o que é, irmãos? Amor, paz, gozo, alegria, mansidão, né? Temperança. Então, para você produzir bons frutos, né? O joio, né? Ainda ontem nós postamos um vídeo sobre isso, né? O joio e o trigo, né, irmãos? O joio, ele nasce, ele cresce, mas ele não produz semente, né? Ele não produz semente, ele não se encurva, né? E o trigo, que é, irmãos? Ele se curva, ele produz semente, né? Ele se curva diante do Criador, diante da natureza, né? Então, irmãos, quando nós temos a nossa vida diária com Deus, a gente vai se curvar, a gente vai depender desse Deus, a gente vai orar, a gente vai temer, a gente vai obedecer, né? A gente vai praticar bons frutos, né, irmãos? É pelos frutos que a gente conhece a árvore, não é pelas folhas, não é pela aparência, né? Mas é pelos frutos que aquela árvore dá que a gente vai saber se ela é boa ou não, né? Se ela é de Deus ou não, né, irmãos, né? Então aqui nós temos que, para você falar de Deus, irmãos, né? Você tem que viver com Ele, né? Você tem que conhecer Ele. Como é que você vai falar? Muitos falam de pessoas, eu ouvi falar, olha, me falaram, me contaram, né? Mas se você não conhece a pessoa, como é que você vai falar dela, irmãos, né? Como é que você vai falar da vida daquela pessoa se você não conhece ela, né? Alguém vai falar, você conhece o fulano, né? Olha, você conhece, né? Não, eu não conheço. Como é que... ele nem vai prestar atenção no teu assunto, né, irmãos, né? Então, assim, para nós falar de Jesus, nós temos que conhecer Ele, né, irmãos? Para você falar que Ele faz milagre, que Ele cura, que Ele liberta, você precisa conhecer que Ele faz isso realmente, né? Em nome de Jesus, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que tem salvação para você, que tem jeito sim para a tua vida, né? Fala, olha, eu conheço uma pessoa, eu não posso te ajudar, mas eu conheço uma que pode. Quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E diz assim, olha, os discípulos deveriam pegar a sua própria cruz. Carregar uma cruz era uma declaração pública que alguém dava da autoridade sobre ele, de quem havia ordenado isso, né? Quem que ordenou ele carregar a cruz ali, né, irmãos? Os romanos, né? Os romanos ali, né, irmãos? Ordenou que ele carregasse a cruz, que ele fosse morto na cruz, né? E olha o que diz aqui, Jesus desafiou seus discípulos a voluntariamente se colocarem sob a autoridade de Deus, fazendo a vontade de Deus e a maneira de Deus. Então Jesus veio para desafiar nós e falou assim, olha, cada um tem que carregar a sua própria cruz. Você quer me seguir? Carregue, né? Pega a sua cruz e me siga. Pega o teu dia a dia, os teus problemas, a tua ansiedade e me siga. Né? Deus está falando, né, irmãos? Né? Pega, né, a tua cruz, né, irmãos? Muitos falam, meu marido é minha cruz, o meu filho é uma cruz na minha vida. Não, irmãos, né? É o teu dia a dia, né, irmãos? Né? É a tua vida diária. Você pegar a tua bagagem, né, irmãos? E seguir a Jesus mesmo com tantos problemas. Né? Você começar a ter o teu entendimento iluminado pela palavra de Deus e você começar o quê? Você estava como uma ovelha perdida, eu estava como uma ovelha perdida sem rumo. E aí nós ouvimos a voz desse sumo pastor, né? E nós começamos a seguir ele, né, irmãos? Né? Isso é maravilhoso, né? E começamos a quê? A ter um compromisso com as coisas de Deus, né, irmãos? Né? E diz assim, irmãos, olha,
O comprometimento exige o quê? Uma ação, né? Você ouve a palavra, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, né, irmãos, né? E você começa a ouvir e o Espírito Santo começa o quê? A agir, a mover e a comover o teu coração para você ter uma ação, né? Olha o que diz aqui, ó. O comprometimento exige uma ação, não pode ser separado da responsabilidade. Então, ação e responsabilidade, né, irmãos, elas andam juntas, né? Então, eu vou tendo uma ação, eu oro, oração, né?